Graça e paz, queridos, boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado a semana de descanso, a semana do feriado, e hoje nós retornamos com o nosso estudo bíblico aqui no Café e Ensino. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia onde nós nós temos a oportunidade de escutarmos a tua voz através deste livro que nós aprenderemos hoje. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, invada cada lar levando o amor de Cristo e principalmente abra os nossos ouvidos espirituais para recebermos a tua palavra e é que a tua palavra não volte vazia, meu Pai, que ela encontre morada no coração de todas as pessoas. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos tudo o que o Senhor fará. Amém. Amém, pessoal. Na aula de hoje nós continuamos no Antigo Testamento, conhecendo um pouco mais sobre os profetas menores, e hoje nós falaremos sobre o livro de Jonas, um livro muito conhecido, um livro que é dado muito para as crianças, porque conta a história de um homem que foi engolido por um peixe. Nós vamos entrar agora na profundidade, no tema principal deste livro, que é maravilhoso e eu tenho certeza que falará ao teu coração. Então está aqui o primeiro slide da aula de hoje, uma breve introdução. Você já conhece esta imagem onde tem os profetas. Jonas, na época de Jonas foi ali entre 785 a 775 anos antes de Cristo. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, que você encontra ali em 2 Reis. É um livro, é o tema, qual seria o título deste livro? A misericórdia para os gentios. E quem são os gentios, Luiz? Segundo a Bíblia, os gentios são aqueles que não vieram da linhagem hebraica, não vieram de Israel. Ou seja, eu e você, não sei se tem alguém aqui que veio da linhagem dos hebreus, mas eu não vim, então a Bíblia me considera um gentio. E aqui não é um tema novo no que nós vamos tratar aqui. Deus ama a sua criação, Deus ama o povo hebreu, Deus ama os gentios e nós veremos isso na aula de hoje, que Deus tem um coração aberto para todas aquelas pessoas que buscam em arrependimento, que clamam pela sua misericórdia. Então este livro é uma narrativa, vou dizer que daria para fazer uma série, daria para fazer um filme de Hollywood com tudo o que acontece aqui. É um livro maravilhoso, é um livro profundo e é um livro que foi comentado por Jesus no Novo Testamento em duas passagens. Você vê ali Mateus 12, de 39 a 40 e de Lucas 11, de 29 a 32. Ou seja, o Novo Testamento, Jesus validou aquilo que tinha acontecido no Antigo Testamento com o profeta de Deus Jonas. Jonas era um profeta. E agora estou pondo no segundo slide, como é que começa o livro? Deus pede para Jonas ir até Nínive pregar que aconteceria algo terrível com eles por causa do pecado deles. Deus pediu isso para Jonas. Jonas era um profeta, Deus dá esta ordem para ele, só o que Jonas faz? Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele vai para sentido oposto. Ele pega ali, ele entra numa embarcação que tinha como rumo Tarsis. Tarsis, atualmente ali na região da Espanha. E durante esta viagem aconteceram fatos curiosos. E talvez você se pergunte, mas Luiz, por que um profeta de Deus, nos últimos estudos, nós não vemos o profeta de Deus fugindo de essa responsabilidade? E por que Jonas fugiu da sua responsabilidade? Porque ele não serviu a Deus uma vez que ele é profeta. Bom, existem diversas
interpretações. É bom nós entendermos que este povo de Nínive era um povo terrível. Eles eram idólatras, eles oprimiam o povo de Deus. Então tem algumas das teorias que Jonas ele tinha medo de ir pregar o evangelho e pregar a palavra de Deus para um povo que era seu inimigo. Tem uma outra corrente, tem uma outra teoria que Jonas ele tinha um orgulho muito grande e ele tinha uma inveja no coração dele, que ele tinha medo que Deus restauraria esse povo que era inimigo dele. Eu fico com essa segunda teoria, porque nós veremos um pouco do coração de Jonas, o coração desse servo de Deus, sobre o egoísmo que ele tinha em relação aos gentios. Então, durante essa viagem, em um determinado momento, Deus sabia que Jonas estava nessa embarcação, Deus sabia que Jonas tinha fugido do chamado que ele tinha dado, e aqui nós temos uma lição muito importante. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe o que está no coração de cada um. Ele sabe o que cada um está fazendo. Então, não adianta se esconder de Deus. Não adianta fugir de Deus, porque Ele sabe, nos mínimos dos detalhes, o que nós estamos fazendo, o que nós fizemos e até mesmo o que está guardado dentro do coração. Se dentro do nosso coração está guardado amargura, tristeza, inveja, Deus sabe. E Deus não irá abençoar o coração dessas pessoas. Agora, se dentro do coração de uma pessoa, manifestada em suas atitudes, tem uma vida, né, de louvor e glória para o Senhor, Deus fará grandes coisas. Voltando aqui para a história, então, ali, enquanto esse barco estava sendo assolado por uma grande tempestade, Jonas estava dormindo. Só que os marinheiros desse barco, eles ficaram muito preocupados, ao ponto de eles começarem a clamar para os seus deuses. No caso aqui, eles não estavam clamando para o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não. Eles estavam clamando para deuses pagãos, que naquela época era muito comum, e até nos dias de hoje também é muito comum. Só que nada aconteceu. Num determinado momento, eles lançaram sorte e eles descobriram que Jonas estava ali dormindo nessa embarcação. Eles foram ali conversar com Jonas e Jonas entendeu que aquela tempestade que estava acontecendo era por causa dele. Era por causa que ele tinha fugido do chamado de Deus. E Jonas pediu para os marinheiros que os marinheiros jogassem ele no mar, que a tormenta passaria. Só que os marinheiros no primeiro momento não fizeram isso, continuaram ainda tentando navegar, só que as ondas estavam assolando nesse barco e num determinado momento os marinheiros jogaram Jonas no mar e a calmaria vem. E aí eu gostaria de compartilhar esse versículo que eu vou falar para vocês. Tem muitos versículos aqui na sua tela só para trazer a base bíblica, mas eu vou me apegar a alguns. E aqui é uma história muito linda. Jonas 1, 14 e 15. Então clamaram ao Senhor e disseram, aqui eram os marinheiros, aqueles mesmos que estavam adorando deuses pagãos, agora estavam clamando ao Senhor, ao Criador de todas as coisas. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. No mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Aqui nós vemos algumas coisas bonitas. No primeiro momento, Jonas sabia que o culpado de tudo aquilo era ele, então ele se prontificou a sofrer, né, a sair daquela situação, porque outras pessoas
não fossem prejudicadas por isso. E aqui nós vemos um coração de uma pessoa que é servo de Deus e sabe das consequências. Mas o que mais me impacta nessa história é que esses homens que estavam adorando outros deuses agora estavam clamando ao único Deus, ao nosso Senhor, aquele que tem o poder de mudar, de acalmar as águas, de acalmar as tempestades. E foi o que aconteceu. As águas se acalmaram, Deus acalmou o mar, eles continuaram a navegação. E aqui, veja só o que está em Jonas 1,16. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram um compromisso de servi-lo. Caiu a ficha desses marinheiros. O entendimento abriu e eles tomaram uma decisão. Ao ver a grandeza de Deus, eles tomaram uma decisão de abandonar os deuses pagãos e servir o único Deus que tem o poder, que tem o controle sobre todas as coisas. Isso acontece na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas estão passando por tormenta. E aqui eu não estou falando de todos, tá bom, pessoal? Mas muitas pessoas estão passando por tormentas porque elas ainda não se entregaram totalmente ao Senhor. E esses marinheiros fizeram isso. Amém? Então já vemos aqui a manifestação de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida daquelas pessoas que se arrependem, sobre a vida daquelas pessoas que firmam um compromisso. E a história continua, né? Então agora Jonas está no mar e agora acontece aquela cena muito comum que é contada muito para as crianças. Jonas 2, de 1 a 2. Então, dentro do peixe, então antes de entrar nesse versículo aqui, o que aconteceu? Um grande peixe engoliu Jonas. A Bíblia não fala qual tipo de peixe, entende-se que era um peixe específico da época, que é aquelas coisas que Deus faz, Deus manda algo especial simplesmente para um propósito. Então ali Jonas passou 3 dias dentro da barriga deste peixe. E Jonas, ele entoou um clamor, uma oração muito poderosa. Então, Jonas, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. E esta oração maravilhosa continua, e o desfecho da oração maravilhosa, você já sabe qual que é. Deus atendeu a oração de Jonas. Deus atendeu o clamor de Jonas e o peixe expeliu Jonas para fora. E aqui um outro aprendizado e um outro entendimento que nós temos que ter. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele não rejeita um clamor de uma pessoa que está aflita e que está disposta a buscá-lo. Encoraja você depois você ler o livro, o capítulo 2 de Jonas. Veja que oração poderosa. Que clamor de alguém que estava necessitado. Da mesma forma que o rei Davi clamou para Deus quando ele estava angustiado pelo pecado que ele tinha feito de adultério e de assassinato, Deus enviou socorro sobre a vida dele. Agora nós vemos Deus enviando socorro e restaurando Jonas, tirando-o da fora da barriga de um peixe. E eu trago uns salmos aqui de clamor, para que se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma necessidade, se você estiver com uma angústia dentro de ti, eu te encorajo hoje, depois dessa aula, que você ajoelhe-se no seu quarto, aos pés da sua cama ou aonde você achar que deve fazer isso, e realmente clame a Deus.
E aqui eu estou encorajando a você a não fazer uma oração religiosa. Luiz, o que é uma oração religiosa? É uma oração que é feita da boca para fora. A verdadeira oração que move Deus, que move o coração, é aquela oração do desesperado, é aquela oração do aflito. E o que nós vemos aqui em Salmo 50:15. Então, clamem a mim em tempos de aflição. Eu os livrarei, e vocês me darão glória. Veja, aqui Deus está falando, filhos meus, clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei. É uma promessa que Deus faz para as nossas vidas. Todas as vezes que nós tivermos com aflição, clame, busque, porque Ele dará o livramento, para depois nós darmos a glória a Ele. Foi o que aconteceu com os marinheiros. Os marinheiros estavam aflitos, e Deus aqui, Ele não faz acepção de pessoa. Ele abençoa a vida daqueles que o clamam. Lógico que depois Ele espera que a glória vá para Ele. Muitas pessoas, eu tenho visto muitas pessoas receberem milagres e maravilhas dos diversos tamanhos, se assim nós podemos dizer, de diferentes situações. Mas essas pessoas têm se esquecido de levar e de apontar e de firmar um compromisso com Deus. Saiba de uma coisa: o único que tem o poder de acalmar a tempestade é o nosso Deus, é o nosso lindo e bom Jesus Cristo. E a coisa que Ele espera em troca disso é que Ele seja reconhecido como o Rei da Glória. Então, eu tenho para te falar uma coisa nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, se você se quebrantar na presença dEle, se você clamar o nome dEle, você receberá um milagre. Mas não esqueça de apontar e contar quem foi o homem que fez o milagre por você. E não foi essa aula, e não foi o Luiz, e não foi a Carol. E sim, Jesus Cristo, que está estendendo a mão dele sobre a sua casa nessa noite, e ele irá derramar. Toda vez que ele escutar um grito de clamor em nome dele, ele derramará a bênção sobre a sua vida. Amém? Voltando aqui para a história, então agora nós vemos que o peixe, o grande peixe, expeliu Jonas. Jonas 2:10. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia, e aqui Deus mais uma vez pede para Jonas: Jonas, vá para Nínive transmitir a mensagem que eu lhe dei. Qual que era essa mensagem? A mensagem do juízo de Deus por um povo, por uma nação pecadora. Então Jonas vai para Nínive e proclama a palavra de Deus. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou a multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Nós estamos no penúltimo capítulo desta história. E como esse povo recebeu essa mensagem? Pessoal, é uma mensagem dura, não é verdade? Vamos parar para refletir um pouco aqui. Ninguém gosta de escutar que será destruída, que uma pessoa, que uma cidade, que uma nação, que um reinado, naquela época era um reinado, Nínive tinha um rei. Ninguém gosta de escutar que Deus iria destruir. Uma mensagem dura. Muitas pessoas hoje em dia, quando vão para a igreja, quando vão para a casa do Senhor e escutam uma palavra mais dura, muitas vezes essas pessoas saem tristes, bravas até mesmo com o pregador da mensagem, mas este povo aqui não teve vaidade no coração. Eles aceitaram a palavra de Deus e eles foram restaurados.
E aqui nós já tiramos uma primeira lição antes de eu ler os versículos. Muitas das vezes, a palavra de Deus é dura, é forte, é como uma espada afiada, mas isso acontece porque Deus ama a nossa vida. E se o nosso coração estiver humilde e quebrantado para receber todo tipo de mensagem, Deus trará provisão. Deus trará restauração. Os profetas, as mensagens do Antigo Testamento, dos profetas, e até mesmo a mensagem de Jesus, é uma mensagem dura. E por que é dura, Luiz? Porque é uma mensagem que traz o arrependimento. É uma mensagem que traz uma palavra dura para que o povo entenda que existem dois caminhos. O caminho da santidade, ou o caminho do pecado e da destruição. E esse povo aqui, que vivia, esse povo, pessoal, eles faziam pecados terríveis. Eles adoravam deuses que pediam rituais horríveis. Um povo guerreiro que tinha como prática destruir outros povos. Eles receberam a palavra de Deus. E veja o que está escrito em Jonas 3,5. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde declararam um jejum e se vestiram de pano seco. Veja, eles receberam essa palavra dura, converteram. Então aqui não importa qual classe social eles eram, quais bens eles tinham, quais status na sociedade da época eles tinham, todos, de forma unânime, se arrependeram. Eles declararam um jejum e se vestiram de pano seco, porque eles passaram um tempo se arrependendo na presença de Deus, mudando toda a vida dele. Eles continuaram clamando. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Glória a Deus. Veja que Deus maravilhoso nós temos, ao ponto, segundo a Bíblia, Deus volta atrás. E por que Deus voltou atrás? Porque ele encontrou um povo que recebeu a palavra dele e que tomou uma decisão de mudar os seus caminhos. Eu até coloquei uma imagem nessa que está abaixo aqui, você vê as pessoas puxando uma estátua. O que eles estavam fazendo aqui? Qual que é o significado? Porque eu pus esta imagem aqui. O significado é que quando eles mudaram os seus caminhos, eles deixaram de ter as práticas de pecado que não agradavam a Deus, de adorar outros deuses dentro de tantas outras coisas, para escolher o único caminho da provisão, o único caminho que leva à salvação, é de servir o nosso bom Deus. Então, nós aprendemos aqui grandes coisas, que o coração de Deus se move através de quebrantamento, através de compromisso. Não existe clamor a Deus sem ser seguido de um compromisso de continuidade nos seus caminhos. Aprenda isso. Guarde isso no seu coração. A história do livro de Jonas. Aprenda isso. Eu vejo muitas pessoas ensinando as crianças, ou até mesmo se lembrando desta história, deste livro de Jonas, como um homem que foi engolido por um peixe. Mas eu queria que o Espírito Santo ministre no seu coração, que você guarde isso no seu coração. A história deste livro é muito mais do que isso. É a história de um Deus misericordioso, que ama todos, que ama
a sua criação e se comove toda vez que ele vê uma pessoa clamando pelo seu nome, se quebrantando, pedindo perdão. O livro de Jonas não trata apenas de um homem que foi engolido por um grande peixe, não. Trata-se da salvação de uma nação que era pecadora, mas que abriu mão do seu passado para viver aquilo que Deus tinha para ela. Amém? Glória a Deus. Se você acredita que nosso Deus é um Deus misericordioso, coloque um amém aqui no chat do YouTube e vamos agora para o último capítulo desse livro maravilhoso. E o último capítulo desse livro maravilhoso é um capítulo até mesmo que não seria esperado por todos nós, ainda mais se você estiver lendo ele pela primeira vez. O que acontece? Depois que Deus derramou a sua misericórdia sobre Nínive, Jonas, o profeta de Deus, ficou irado. Jonas 4:1. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ou seja, Jonas não queria que a salvação chegasse nesse povo. Por que, Luiz? A Bíblia não traz detalhes, mas subentende-se que ele não queria que Deus abençoasse esse povo com salvação, que foi um povo que assolou muito o povo de Israel antes disso acontecer. E aqui nós vemos uma história inusitada, um acontecimento inusitado. Acho que 2 semanas atrás estava conversando com a Margarete e ela estava compartilhando um pouco desse lindo relato de Jonas sobre a árvore que secou. Então o que acontece? Jonas ficou muito irado. Jonas ele se afasta um pouco da cidade e constrói um abrigo ali porque Jonas queria ver o que ia acontecer com essa cidade. Então Deus faz nascer uma árvore, faz nascer uma planta perto de Jonas e essa planta serviu como sombra. E Jonas ficou alegre por causa disso. Só que na sequência, Deus manda uma lagarta, essa lagarta destrói, come toda a planta e a planta morre. Depois disso vem um sol muito forte e um vento muito quente. E todos esses acontecimentos deixaram Jonas mais uma vez triste e com o desejo de morrer. E aí começa um diálogo de Deus e Jonas. Deus pergunta para Jonas se, Jonas, é justo você ficar nesse estado por causa desta planta? E Jonas, na sua arrogância, diz que sim. Então o Senhor responde para ele. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado. Sem falar de muitos animais. Acaso, e aí ele faz uma pergunta para Jonas, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? E foi isso que Deus teve sobre Nínive, sobre a vida desses gentios. Compaixão. E aqui fica uma das maiores lições que nós podemos tirar deste livro. Nós temos um Deus. Este Deus que nós temos estudado todas as terças-feiras é um Deus de compaixão. É um Deus que ama a tua vida. E Ele está esperando o momento, o dia que você vai realmente clamar por Ele. E Ele derramará sobre a sua vida a provisão celestial. Enquanto eu estava dando essa aula, preparando essa aula, o Espírito Santo de Deus me deu uma visão. Para talvez alguém aqui que está assistindo. E Deus me mostra uma pessoa que irá ajoelhar-se depois dessa aula. Irá clamar com prantos.
irá clamar com choro. E Deus está dizendo nessa noite para você que está com vontade de clamar, está com vontade de pedir socorro a Deus. O Senhor Jesus está dizendo nessa noite que a provisão chegará na sua vida. Eu, Luiz, não sei qual que é o seu desafio. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te diz nessa noite: eu sei o que você está passando e eu recolherei o seu clamor, porque eu amo a tua vida. Amém? Então, queridos, clame, busque ao Senhor. Entenda uma coisa: o Senhor Jesus espera duas coisas nós: o clamor arrependido. Ele está esperando isso agora de nós. O clamor arrependido e o compromisso e a aliança com Ele. Nós vimos dois fatos neste curto relato desse livro dos marinheiros que clamaram para o Senhor e firmaram uma aliança. Eles receberam a provisão. E nós vemos também isso acontecendo com o povo de Nínive. Eles clamaram pela misericórdia de Deus e firmaram uma aliança. E Deus mudou a história. De uma forma bem simples. Muitas pessoas têm dificuldade de clamar e de se arrepender porque elas estão no entendimento humano, elas pensam que Deus não vai perdoá-las. Por mais que elas tenham feito coisas terríveis, Deus é misericordioso. Deus, ele perdoa. Deus nunca questionou Nínive na hora do arrependimento, quando Nínive estava declarando jejum, estava vestido de pano de saco. Deus nunca perguntou para Nínive o porquê eles tinham cometido aquele pecado. Não, porque Deus sabia que o clamor deles era um clamor verdadeiro. E Deus perdoa. Então Deus, nessa noite, Ele não está te perguntando o que você fez no passado. Ele está esperando o teu clamor verdadeiro para abençoar e cuidar da tua vida e da vida da tua família. Amém? Então eu gostaria de terminar a aula de hoje, te encorajar, você que recebeu essa palavra do Espírito Santo de Deus. Deus está pedindo o teu clamor nessa noite para enviar a provisão. E eu incentivo a todos vocês que nos acompanham. A oração não tem um modelo. O que Deus está preocupado é o que está no coração de todos nós. Então, busque Deus todos os dias com clamor, com quebrantamento e viva o sobrenatural de Deus. Amém? Vamos encerrar a aula de hoje com uma oração. Então, feche os seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo o que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor fará na vida daquelas pessoas que te buscarão com clamor, que te buscarão com o coração quebrantado. Ah, glorioso és tu, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, meu Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus que nessa noite o Espírito Santo de Deus derrame um quebrantamento em todas as pessoas que estão nos assistindo e que todas recebam algo sobrenatural de Deus. Senhor, firmamos um compromisso contigo de te servir, de te buscar. E nós já te agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. E não esqueça que a chave para mover o coração de Deus, oração, clamor e compromisso. Deus abençoe a tua noite e até a próxima aula.